Se você já foi condenado por um crime grave nos Estados Unidos ou em muitos outros países ao redor do mundo, não seria incomum receber uma sentença de prisão perpétua. No entanto, uma sentença de prisão perpétua nem sempre significa que você estará literalmente na prisão por toda a vida. Em alguns casos, pode significar apenas 25 anos atrás das grades, antes que você seja elegível para a liberdade condicional, embora em alguns casos raros, a liberdade condicional seja negada. Independentemente disso, às vezes, indivíduos que cometeram crimes especialmente hediondos recebem punições insanas. Às vezes são condenados a centenas de anos atrás das grades. Houve um caso particularmente assustador do Texas, em que um homem foi dado 4.060 anos atrás das grades, garantindo que ele nunca mais veria a luz do dia novamente. Na maioria das vezes, quando alguém comete um crime terrível como assassinato, nunca será libertado da prisão. Entretanto, em um punhado de casos verdadeiramente notáveis, os criminosos sobreviveram às suas sentenças e retornaram ao mundo real mais uma vez. Hoje, vamos analisar vários criminosos que sobreviveram a penas de prisão incrivelmente longas. Não deixe de ver o número 1, pois este caso é absolutamente insano. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Paul Geidel Jr. A história de Paul Geidel Jr. é quase inacreditável. Esse homem permaneceu na prisão durante o afundamento do Titanic, durante 2 guerras mundiais e até mesmo testemunhou o primeiro pouso da Lua. Acontece que Paul foi condenado a uma pena de prisão de 68 anos e 245 dias. Isto fez de Paul o preso mais antigo dos Estados Unidos na época. Mas o que este homem poderia ter feito para receber uma sentença de prisão tão longa? Bem, antes de chegarmos a isso, precisamos traçar um retrato de quem Paul era antes dele tomar a pior decisão de sua vida. Paul era um homem brilhante, mas nasceu de um pai abusivo e alcoólatra, que faleceu quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Paul passaria a maior parte de sua infância em um orfanato. Aos 14 anos, ele decidiu deixar a escola e começou a trabalhar em empregos ocasionais na cidade para pagar as contas. Foi por volta dessa época que ele conseguiu arranjar um emprego em um hotel próximo. Enquanto trabalhava no hotel, um homem de negócios muito conhecido e rico decidiu passar a noite no hotel. Este homem de negócios era ninguém menos que William H. Jackson. Paul conhecia uma oportunidade quando havia, então ele aproveitou para reivindicar a vida do homem enquanto dormia, usando um pano encharcado de clorofórmio para fazer a ação. Ele então fugiu da polícia e permaneceu em liberdade por um curto período. Paul diz que seu plano era roubar o homem e fugir com o dinheiro, começando uma nova vida em outro lugar. No entanto, acontece que o homem só estava carregando alguns dólares na época. No final, a Paul foi dado 20 anos de prisão pelo crime. No entanto, uma vez que estava quase na hora de ser libertado, alguns dos trabalhadores penitenciários decidiram olhar mais de perto para sua saúde mental e foi determinado que Paul estava clinicamente louco. Sua pena de prisão se tornou muito mais complicada a partir daí, e no final, ele recebeu 48 anos adicionais atrás das grades, o que significa que seria libertado quando tivesse 80 anos de idade. Quando esse dia chegou, Paul não queria sequer sair da prisão. Afinal, ele havia passado toda sua vida adulta lá. No entanto, ele foi forçado a sair e foi rapidamente instalado em um asilo próximo, onde passaria os 6 anos seguintes até sua morte, em 1987. John Francese. A história de John Francese é igualmente notável. John é a prova viva de que, não importa quanto tempo seja passado atrás das grades, algumas pessoas nunca mudarão. John era um membro sênior da máfia, e estima-se que ele tenha levado à morte pelo menos 60 pessoas. Ele acabou sendo detido e condenado a 50 anos de prisão. Entretanto, após vários anos passados, ele se tornou elegível para a liberdade condicional. Ele saiu em liberdade condicional um total de 6 vezes,
mas foi enviado de volta à prisão a cada vez que violava continuamente as regras de sua liberdade condicional. Em 2005, foi relatado que ele era o segundo membro mais importante da máfia, apesar de ter passado grande parte de sua vida atrás das grades. Ele foi finalmente libertado de sua sentença aos 100 anos de idade. Ele continuaria a viver por mais 3 anos antes de falecer em um hospital em Nova York, aos 103 anos de idade. Este homem não apenas sobreviveu a uma das sentenças de prisão mais longas que se pode dar, mas também conseguiu viver uma vida mais longa do que a maioria de nós jamais sonhou. Harvey Stewart. Não sabemos muito sobre Harvey Stewart, mas sabemos que lhe foi dada uma sentença de prisão muito longa, de 60 anos. No entanto, quando ele completou 83 anos, ele foi capaz de virar as costas para a vida na prisão e finalmente viver entre os livres mais uma vez. O maior obstáculo que Harvey precisava superar era que ele não tinha ninguém no mundo exterior que cuidasse dele. Os funcionários da prisão dizem que ele nunca teve nenhuma visita enquanto esteve na prisão e nunca falou sobre nenhuma família ou amigos. Ele também não tinha tido nenhum contato com o mundo exterior por mais de 6 décadas. Não sabemos o que eventualmente aconteceu com Harvey, mas em 2011 ele foi libertado da prisão. Tenho certeza de que o choque de ser devolvido ao mundo dos livres já foi ruim o suficiente para Harvey, mas ele também teve que enfrentar um mundo que agora estava repleto de novas tecnologias que ele nunca havia visto antes. Fale sobre um choque cultural. Tenho certeza de que Harvey conseguiu atravessar a vida muito bem e eventualmente encontrou amigos para ajudá-lo, mas este homem deve ter ficado completamente sem saber nada sobre a vida moderna na época em que foi libertado. Charles Edward Ford. Este caso é muito trágico e mostra como o sistema de justiça às vezes pode falhar, levando à prisão de pessoas que eram completamente inocentes. Charles Edward Ford foi mandado para a prisão por cerca de 64 anos, antes de ser finalmente libertado. Muitos prisioneiros crescem amargos enquanto estão atrás das grades, ou porque estão zangados por serem punidos, ou porque se ressentiram por tomarem decisões tão ruins. Entretanto, Charles estava amargo porque tinha sido preso por um crime que não cometeu. Charles foi mandado para a prisão por assassinato, depois que os oficiais o encontraram no lugar errado na hora errada. Charles tinha apenas 20 anos de idade quando foi enviado para a prisão, com todos trabalhando em seu caso acreditando que ele foi mandado para a prisão devido à discriminação racial. O homem afro-americano foi confrontado com um júri de todos os membros brancos no início dos anos 50, assegurando seu destino e tirando sua liberdade. Ele finalmente provou sua inocência após 64 anos e foi capaz de viver os últimos anos de sua vida como um homem livre. Howard Christensen. Howard Christensen era um homem com o qual ninguém queria se meter. Entretanto, enquanto estava preso, parece que ele pode ter mudado sua vida e realmente se arrependeu por suas ações. Howard tinha um ódio por um de seus professores. Parece que este ódio acabou por consumi-lo, e Howard, de 16 anos de idade, reivindicou a vida de seu professor. Não demorou muito até que a polícia o acusasse como suspeito, e ele fosse levado ao tribunal e condenado pelo crime. Sua sentença inicial foi a prisão perpétua atrás das grades. Entretanto, vários anos depois, a sentença foi reduzida para 200 anos. Howard tinha sido preso originalmente em 1937, mas foi libertado em 2001, depois que o sistema judicial sentiu que tinha passado tempo suficiente na prisão para suas ações. Ele foi libertado após passar 64 anos atrás das grades, vivendo aproximadamente 2 anos como um homem livre antes de falecer. Richard Honeck. Richard Honeck ainda estava na escola na década de 1890. Em 1899, ele teve um encontro com um ex-colega de classe, depois que o colega testemunhou Richard e alguns amigos ateando fogo na área local. O colega de classe contou à polícia o que havia visto, o que significa que Richard agora tinha que enfrentar acusações pelo que havia feito. No entanto, ele não iria cair tão facilmente e decidiu realizar vingança contra o colega de classe. Richard e um cúmplice juntaram várias armas e emboscaram um colega de classe, acabando com sua vida. Depois que Richard foi pego, ele foi levado à corte e recebeu uma sentença de 63 anos atrás das grades. Não sabemos exatamente quantos anos Richard tinha na época de sua condenação, mas ele foi finalmente libertado em dezembro de 1963, aos 85 anos de idade.
Hans-Georg Neumann. Em 1962, Hans-Georg Neumann era um homem muito diferente do homem que é hoje. Há mais de meio século, Neumann encontrou um jovem casal que estava dormindo em seu carro. Ele invadiu o veículo e começou a ameaçar os dois com uma arma, apontando-a para eles e os obrigando a levá-lo para casa. Entretanto, antes deles chegarem ao endereço, ele usou a arma e tirou a vida das duas vítimas. Ele então roubou seus objetos de valor e fugiu do local do crime. Levou apenas alguns dias para que os policiais o localizassem e o mandassem a julgamento. Quando Neumann compareceu perante o tribunal, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua. Nos anos seguintes, Neumann apelou contra essa sentença diversas vezes, mas cada apelação foi negada. Entretanto, apenas recentemente, seu recurso foi concedido e acabaram de ser divulgadas notícias de que Neumann será um homem livre mais uma vez. Ele tem atualmente 84 anos de idade e os tribunais sentem que ele não é mais uma ameaça para a sociedade, portanto concordaram em libertá-lo da prisão. Johnson Van Dyke Grigsby. Johnson Van Dyke Grigsby é o nome de um homem que tinha um temperamento violento que o levaria a reivindicar a vida de um amigo durante um jogo de pôquer que saiu do controle. Os dois tinham jogado pôquer juntos e parece que Johnson estava insatisfeito com a forma como o jogo se desenrolou. Não sabemos muito sobre a situação, mas Johnson acabou se aproximando do homem e o atacou com uma arma. Um ano depois, ele foi visto no tribunal sendo condenado por assassinato. Durante os 66 anos seguintes, Johnson apresentaria mais de 30 solicitações para ser libertado. No entanto, todos esses recursos foram recusados. Não seria até 1974 que o caso de Johnson seria finalmente apelado mais uma vez, desta vez sendo aceito. A esta altura, Johnson já tinha 89 anos e os tribunais não sentiam mais que ele seria uma ameaça para ninguém. Johnson estava muito feliz quando foi solto. Entretanto, ele logo percebeu que não estava equipado para viver no mundo exterior. Ele não tinha nenhuma das habilidades ou conexões necessárias para agir como um adulto. Isto significava que, após sua libertação, ele retornou à prisão após algumas semanas, pedindo para cumprir voluntariamente o restante de sua sentença. Apenas 17 meses depois, ele foi libertado mais uma vez e forçado a sair permanentemente. Neste momento, ele tinha 91 anos de idade. Ele passaria mais 10 anos como um homem livre antes de falecer de causas naturais. Joe Ligon. Este caso é verdadeiramente bizarro e realmente faz você se perguntar quão ruim pode ser a vida atrás das grades. Joe Ligon foi forçado a cumprir 67 anos e 54 dias de prisão por um crime que ele afirma não ter cometido. Joe cresceu na zona rural do Alabama. Desde jovem, Joe estava sempre se metendo em problemas. Tudo isso culminou com Joe e alguns amigos realizando um roubo muito sério que resultou na perda da vida de 2 pessoas. Joe e 4 amigos foram para a Filadélfia para o roubo e foram capturados quase imediatamente após cometerem o crime. Acontece que Joe admitiu que havia tirado a vida de uma das vítimas com uma arma. Entretanto, logo após sua condenação, ele renunciou à sua confissão e insistiu que não estava envolvido no ataque brutal. Você pode fazer seus próprios julgamentos sobre se Joe estava ou não dizendo a verdade, mas ele insistiu que era um homem inocente. Ele apresentou inúmeros recursos e finalmente, no início dos anos 70, foi-lhe dada a opção de sair da prisão, mas ele estaria sob orientação rigorosa e teria que seguir cuidadosamente as regras da liberdade condicional. Joe decidiu que preferia permanecer na prisão a seguir essas regras. Foi-lhe dada esta opção mais uma vez em 2017, mas mais uma vez decidiu que preferia permanecer atrás das grades. Ele foi finalmente forçado a sair da prisão em fevereiro de 2021, depois que sua sentença foi cumprida, e foi libertado para o mundo livre mais uma vez. Obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.